porque a diretora de comunicação do Fundo Monetário Internacional, o FMI, a Julie Kozak, declarou que o progresso alcançado pelo governo da Argentina, via Javier Milei, é impressionante. Eu vou até abrir aspas para a fala dela. O caminho para a estabilização nunca é fácil, fecho aspas. A entidade financeira apoia Milei desde que ele assumiu o cargo em dezembro, justamente com o objetivo de atingir o déficit zero em 2024, mesmo que isso inclua um plano radical para cortar gastos. Eu vou começar essa com o Cristiano Beraldo, que tem também acompanhado essa movimentação, e como a comunidade internacional, especialmente esses órgãos financeiros, enxergam essa administração de Javier Milei, que está sendo muito criticado por entidades de esquerda dentro do seu país. Só que organismos internacionais têm aplaudido e enaltecido a política adotada por ele, né, Beraldo? Na verdade, o que eles aplaudem é o resultado de uma política que está sendo implementada, Caniato, a duras penas, justamente porque há uma resistência absurda dentro da Argentina, que vive uma situação econômica devastada e não quer mudança. É incompreensível isso, você vê o nível que chega a ignorância. A pessoa está vendo que a sua vida só piora e ela resiste a mudar. Só que essa mensagem passada pelo FMI e outras entidades internacionais é justamente de que o óbvio funciona. Se você fizer um trabalho responsável em relação às contas públicas, se você trouxer o Estado para um tamanho que é necessário para que ele funcione, para que ele possa funcionar melhor, para que você foque esforços e recursos naquilo que é realmente importante para que as pessoas do país consigam elas produzirem, melhorarem as suas vidas, aumentarem o volume de negócio, a circulação de dinheiro e com isso a geração de emprego, melhoria do bem-estar e por aí vai. Isso funciona. Não há surpresa, não há novidade. Só que o trabalho de Javier Milei é um trabalho extremamente importante e o seu sucesso ele tem que ser aplaudido porque ele serve de exemplo que, primeiro, é preciso enfrentar de peito aberto e cabeça erguida essas resistências que a esquerda coloca no mundo inteiro, não só na Argentina. E que, ao fazer isso e desenvolver um plano sério para um país, a resposta vem e vem rápido. Isso é que chama atenção. Você, Mota, a política da motosserra está dando resultados de acordo com o FMI. E você também previa isso lá atrás, né? Previa, porque o que o Milei está fazendo é aplicar na Argentina a mesma receita que foi aplicada em todos os países que hoje são desenvolvidos, ricos e prósperos, né? Nós estamos aqui todos na torcida pelo sucesso na Argentina, porque isso pode significar um novo caminho para a América Latina. Todo mundo vai olhar o que está acontecendo na Argentina, naturalmente vão pensar, considerar, imitar e seguir esse caminho. Agora, como o próprio FMI diz, é um caminho duro, porque você tem que desmamar muita gente que está grudada nas tetas do Estado. Muita gente vai ter que começar a trabalhar de verdade. Já pensou que absurdo? Pessoas que vivem aí há décadas usufruindo do fato de ser amigo do amigo, né, de alguém, agora vão ter que começar a trabalhar. E o Milei já tinha avisado, as coisas vão piorar antes de melhorar. É como aquele pai, né? Todo mundo que é pai já teve nessa situação, você insistindo com seus filhos para comer verdura, para comer legumes. Seria muito mais fácil você deixar eles comerem, né? Almoçarem doces, balas, sorvete. Você seria o pai mais popular do mundo, né? Mas em compensação você estaria destruindo o futuro deles. É mais ou menos isso que a maioria dos líderes populistas faz na América Latina. E aí eu tenho que dizer, comparado com a maioria desses políticos, o Milei é um gigante intelectual. Você, José Maria Trindade, o FMI destacando o progresso, o avanço na situação fiscal da Argentina, só que a caminhada, né, Zé Maria, não vai ser fácil, né? Os desafios são enormes e além de ter muito fogo amigo, né? Não, mas é uma caminhada boa.
FMI, Fundo Monetário Nacional, né? Me lembro aqui no Brasil, a Ana Maria com a pastinha debaixo do braço, analisando as contas do Brasil, porque o FMI tinha crédito, o Brasil tinha uma dívida externa muito grande. E aí houve uma troca, na verdade, venderam a ideia de que pagaram a dívida do Brasil, houve uma troca da dívida externa por dívida interna. Hoje nós temos uma dívida que ultrapassa 70% do PIB, a dívida interna. Então nós não estamos mais seguindo a cartilha, esse receituário do FMI, oficialmente, mas na prática sim, a partir de Fernando Henrique se colocou um rigor fiscal maior e é o que está fazendo o Milei. O Milei está fazendo o óbvio, mas o óbvio é muito difícil de ser entendido e de ser colocado em prática. Isso é exatamente o que atinge interesses. E é esses interesses que dominam naturalmente o país. A Argentina, ela está tendo que passar por um processo duro. Não é fácil. Eu considero ali algumas coisas muito difíceis. Entre elas está emagrecer e pagar dívidas. Pagar dívidas é muito difícil, porque você tem que jogar dinheiro e não ter nada em troca, né? Só pagar o que já consumiu lá atrás. E a Argentina está nesse papel. Este corte radical que o Milei está fazendo em despesas públicas é fundamental. Agilizar o Estado, a máquina estatal, funcionários, não gastar com o que não se deve. É assim, em detalhes, que se faz o todo. Esse caminho, se ele for seguido, naturalmente a Argentina vai se recuperar e vai se tornar um país forte aqui na nossa região, na América do Sul. Mas não é a curto prazo, nem a médio prazo, mas é o caminho. É a receita antiga do FMI e é obviedade. Tá certo. Só para ilustrar para a nossa audiência, de acordo com os dados do INDEC, que é uma espécie de IBGE argentino, Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, a inflação mensal da Argentina fechou fevereiro em 13,2%. Agora, uma bela desaceleração se a gente compara com janeiro, que fechou em 20,6%. Agora, o que é preciso considerar em relação a essa avaliação do FMI em relação à Argentina e os muitos desafios de Javier Milei, delegado Palumbo? Eu acho que o Zé Maria ele resumiu bem, né? Contenção de gastos, menos ministérios, menos despesas, não prestigiar os amigos do rei, como o Mota mesmo falou, colocar sempre os mesmos no mesmo lugar. Eles querem, o governo anterior ele queria inflar a máquina pública, esse não, ele quer enxugar. Benefício, eu sou muito favorável a você ensinar as pessoas a pescar e não ficar sustentando parte da população o resto da vida, porque isso sai do imposto de todo trabalhador, não é de graça, dinheiro não brota em árvore, não cai do céu. Então a receita é essa, menos gastos, contenção de despesa e pensando no progresso. Agora, se você quer se perpetuar no poder, um dos meios é você ficar bancando parte da população e depois fazer disso uma moeda de troca. Tá certo, a gente vai trazer várias outras informações. Agora, só para fechar esse giro, você, Cristiano Beraldo, a adoção de uma política como essa, cuidando da situação fiscal, gastando menos do que você arrecada, tende a você dar um recado, inclusive, para o mercado internacional e permitindo que empresas acabem aportando dinheiro no país. Você entra num ciclo virtuoso. A tendência da Argentina é melhorar cada vez mais. Só que para a população, aquela população mais sofrida, mais pobre, tem uma luz no fim do túnel, é possível projetar, tudo bem, mas em quanto tempo a situação vai melhorar de fato? A minha situação, meu salário vai mudar? Em quanto tempo? A gente está falando o quê? 2, 4, 6, 10 anos? Bom, Canhato, você tem um processo de evolução. É claro que essa evolução, num país que está colocando a sua casa em ordem, não chega para todos ao mesmo momento e com a mesma intensidade. Mas usando esse exemplo que você citou, do investimento externo, quando a Argentina demonstra para o mercado internacional que a gestão da sua economia é séria, e que as empresas podem fazer investimentos de longo prazo no país, porque os contratos serão respeitados, porque você tem uma taxa de juros previsível, as contas públicas vão estar em ordem, essas empresas vão lá, fazem o investimento e começam a gerar emprego a partir desse investimento. Quando você tem
isso acontecendo várias vezes em conjunto, você vê as repercussões. O salário vai aumentando, as pessoas vão ficando mais motivadas, elas também têm uma certeza maior de que terão emprego ao longo do tempo. Com isso, elas fazem financiamento de carro, elas fazem financiamento de casa. A economia gira, a riqueza é criada e todo mundo usufrui. E aí, daqui a alguns anos, isso será sentido de A a Z por todos na economia argentina. Mas, de novo, as velocidades elas vão variar, mas, sem dúvida alguma, chegará a todos. Agora, Mota, só antes de chamar o próximo destaque, Javier Milei não está tirando um coelho da cartola, né? Na verdade, ele está adotando, inclusive, alguns preceitos que ele defendia já há bastante tempo, inclusive colocou grande parte de medidas assim em um livro que você chegou a ler e compartilhou com a gente alguns pensamentos, não foi? Exato, o livro se chama O Fim da Inflação e eu recomendo para quem tiver um pouco de interesse sobre o que está acontecendo na Argentina. O livro tem algumas partes que são técnicas demais, mas tem alguns capítulos em que o Milei explica com muita clareza o que deve ser feito. E veja que coisa maravilhosa, é exatamente o que ele está fazendo. Ele sabe que são ideias diferentes do que tem sido feito na América Latina até hoje, mas ele tem a convicção de que esse é o caminho certo e ele explica por quê. É a receita que tem dado certo em todo lugar onde foi aplicada. É justamente o contrário da esquerda, do populismo progressista, que sempre dá errado, mas ainda insistem em fazer, achando que dessa vez agora vai dar certo. Zé Maria, só para fechar, Javier Milei está surpreendendo aqueles críticos que falavam como é que um comentarista de programa popular, porque ele falava sobre economia em alguns programas de auditório, programas vespertinos na Argentina, entendiam que ele não seria um bom presidente, não tinha cacife, não tinha preparo. Está surpreendendo muita gente, né, Zé? Pois é que a economia ela é simples, é uma conta de somar e subtrair. Aqui um plano lançado que não foi entendido foi o chamado feijão com arroz, tipo assim, não há o que fazer, é deixar a economia andar, a economia tem ciclos e a economia anda sozinha. É preciso não atrapalhar e não artificializar o mercado, deixar o mercado andar. O mercado, como ele foi a maior invenção da humanidade. A empresa foi a maior invenção, mas o mercado foi a maior. E o dinheiro, né? A moeda. Porque antes, no escambo, era muito complicado. Quem tinha muita melancia, que queria um sapato, o dono do sapato poderia não querer melancia, por exemplo. Se encontrou o dinheiro, que é um encontro. Mas não é tão complicado. Existem regras complicadas, técnicas, mas é isso aí, uma conta de somar. O Estado não pode gastar mais do que arrecada. Ele dá um sinal ali positivo imediatamente, mas depois vem o resultado negativo. É o caso da Venezuela. A Venezuela tinha muito dinheiro, explorava numa época em que petróleo era caro, muito petróleo. E o que aconteceu? Gastou, aumentou os gastos e está nessa dificuldade, além, evidentemente, da política e da ditadura, tem a questão econômica. Então, a Argentina, com o Milei, é colocar nos trilhos e aplicar o beabá, o básico da economia. Economizar e gastar menos para dar credibilidade ao mercado. Pois é, essa